Bom, boa noite, né? Mais uma terça-feira estamos juntos para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, né? Somos gratos a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu, né? Mais um dia, né? Uma noite. Entramos à noite, isso é muito bom para glorificar o nome dEle, né? E nesse momento nós vamos orar, falar com o Papai do Céu, falar como Ele é bom, né? Agradecer a Ele por essa mais uma oportunidade que Ele nos concede. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos momentos, Pai, que aqui estamos passando. O Senhor nos concedeu uma semana e nós somos muito gratos por isso, Senhor, mas a nossa gratidão, antes de qualquer coisa, de colocar a nossa gratidão diante do Teu trono de graça, Pai, eu me coloco diante do Teu trono aos Seus pés, para pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Visita, Pai, visita, Senhor Jesus, visita os meus pecados, me purifique, me lave com Teu sangue. E, Pai, que agora eu seja unicamente um instrumento do Teu Santo Espírito, sem nenhum impedimento, que Ele fale o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, através dos meus lábios, usando a minha mente, meu corpo, ó Pai, usando tudo que é do Senhor, que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, que é o meu corpo. Ó Pai, que não é meu, é seu. Ó Senhor, eu peço, clamo ao Senhor, que o Senhor fale a cada coração, através da palavra que Tu colocastes ao meu coração, ó Pai, que Tu possas assim falar o coração de cada um que entrar nessa live, que estiver na live, ó Pai, abençoe a vida deles, Pai, que ao entrar eles já sejam abençoados, já, sabe, sintam a Tua presença, ó Espírito Santo de Deus, que eles sintam impactamente a Tua presença na vida de cada um. Ó Pai, seja com essas vidas, seja com aqueles que receberão os vídeos, ó Pai, que os Teus filhos tenham a consciência da importância de compartilhar. Só assim nós vamos alcançar mais pessoas com a Tua palavra. Ó Pai, muito obrigado pelos momentos que já passamos aqui na Tua presença, nesse culto de louvor e adoração que estamos prestando ao Senhor. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, uma boa noite para quem chegou agora, que Deus abençoe a tua vida, é uma alegria muito grande, eu não sei quem são as pessoas, mas que Deus abençoe. Me dê uma boa noite aí, pelo menos aí eu vou saber quem é, entendeu? Mas vamos lá, nós vamos meditar hoje, dia 21/4, né, dia da Inconfidência Mineira, né, de Tiradentes, Deus, é Deus ou não? Juvani, é Deus ou Juvani? Não, Juvani. Potiguar, saudade de ti, vou falar igual paraense, né, saudade de ti, né, eles falam sempre aí dessa forma, né, mas saudade de vocês aí, entendeu? Muito grande, né? Deus abençoe a tua vida, e abençoe a vida de todos os outros que estão conosco, né? Então nós agora vamos falar um pouco mais sobre o assunto dessa noite, né? Nunca mais olhar para trás. Boa noite, Deusa. Deus abençoe sua vida. Você conseguiu entrar, tá vendo? Deus abençoe sua vida, né? Nunca mais olhar para trás. Queridos, é reflexivo isso, sabe? É muito reflexivo. É verdade, Joaninha, estamos com muita saudade de... É mutuamente isso, né? Mutuamente. Então, nunca mais olhar para trás. Talvez você não está entendendo, né, o porquê esse tema, né? O pastor, às vezes, ele complica para facilitar, né? Nunca mais olhar para trás. Vocês vão entender agora, né? 2 Coríntios 5,17 nos diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, poxa, para que eu vou olhar para trás? Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida. Jesus deu a sua vida em troca da nossa. Então, para que eu vou olhar para trás? Para que eu vou olhar os pecados? Roberto Isidoro, boa noite, Jesus te abençoe. Para que eu vou olhar dos pecados que Jesus já me perdoou? Para que eu vou sofrer por essas coisas? Por que eu não vou me perdoar das coisas que eu fiz no passado se Jesus já me perdoou? Né? Então, a gente não pode olhar para trás. Não é uma coisa cabível, entende? Não cabe. Né? Há em nossos corações um anseio por coisas novas. Carro novo, casa nova, roupa nova, né? Forças novas, e como nós precisamos de forças novas, principalmente eu e Solange, né? Mas Deus tem renovado as nossas forças, né? Lugares novos, viver momentos novos, e assim por diante, né? Nós queremos sempre, nunca estamos satisfeitos, alcançamos o que queríamos e ainda queremos mais, sempre mais alguma coisa, né? Viver momentos novos, assim por diante. O Evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação. Veja, boa notícia de salvação. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É a maior ventura de uma pessoa, desculpa, a maior aventura de uma pessoa. Né? Eu diria o seguinte, independente da sua cultura, posse, posição social, raça, cor, raça não, etnia, né? Eu coloquei essa palavra raça, mas hoje, o Carlos Alberto, boa noite, Jesus abençoe a sua vida. Hoje nós usamos o termo de etnia, né? E não raça, porque isso está muito ligado ao animal irracional, né? O animal racional, entre aspas, né, que é o homem, né? Ele são etnia, né? O cor da pele, né? Estar em Cristo Jesus. Então, a maior aventura de uma pessoa, independente da sua cultura, posse, posição social, raça ou cor, é estar em Cristo. Né? No caso, tirando raça e colocando etnia. Né? O que é estar em Cristo? Gênesis 3, 26, 29. Eu não vou ler porque senão ficaria muito grande. Mas aí você lê em casa. Estar em Cristo significa o que aceitamos Jesus Cristo de todo o nosso coração, como nosso único suficiente Senhor e Salvador. E passamos a sermos filhos de Deus. João 1, 2, 12, aliás. O pecado nos separa de Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E nos reconcilia com Deus. Nós estávamos totalmente afastados de Deus. Sabe, não havia conciliação. Jesus veio para fazer essa conciliação com Deus. E através disso, hoje nós podemos falar direto com Deus através de Jesus Cristo. A experiência genuína com Cristo nos leva a um novo nascimento. A partir de então, uma nova natureza passa a agir em nós, para entrar na presença do único Deus Santo, que devemos estar escondidos em Cristo. Entendeu? Escondidos em Cristo. É isso que precisamos estar. Significa que estar escondido, significa que Deus está vendo nossas imperfeições, mas vê em nós a justiça do seu próprio Filho. Então, Deus vê em nós os nossos pecados. Sim, Ele vê. Mas Ele vê o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Né? Como está lá em Efésios 2:13, Hebreus 8:12. Somente em Cristo que a nossa dívida do pecado é cancelada.
E o nosso relacionamento com Deus é restaurado, a nossa eternidade garantida. João 3, de 16 a 18, João 20, 31. Veja que eu estou dando a base toda bíblica do que eu estou falando. Né? Sabe, mas vocês vão perguntar, mas pastor, nós somos alguns aqui, tem uma vida no Evangelho, mas você já se perdoou dos seus pecados? Você já se perdoou realmente daquilo que já fez no passado? Ou aquilo vem à sua memória? Você nasceu de novo, mas o velho volta? As atitudes velhas voltam? É por isso que o Senhor Deus nos deu essa palavra, né? Quais são as velhas que já passaram, as coisas velhas que já passaram? Coisas velhas são aquelas que são velhos pecados. Como eu expliquei num dos vídeos que eu fiz, que velho não são pessoas, pessoas são idosas, velhos são coisas que acabam se deteriorando, mas o ser humano não. O ser humano, quanto mais antigo ele fica, mais valor, conhecimento, experiência ele tem. É que os novos não dão valor, mas quanto maior é a experiência da pessoa, mais ele tem para dar o outro, né? E assim é a questão do idoso. Agora, o velho não, o velho, até para reciclar, às vezes, algumas coisas é muito difícil, não é verdade? Tem pessoas que têm o talento de fazer isso, mas nunca fica igual a novo, né? Não fica, né? Então, às vezes o inimigo tenta trazer à tona em nossa memória situações que nos deixam perturbados, embaraçados, acuados. Mas a palavra afirma, a palavra de Deus afirma, que o Senhor tratou tudo isso lá na cruz. Deus diz, eu mesmo sou o que apago todas as transgressões por mim, dos teus pecados, e não me lembro. Isaías 43, 25. Apagai as tuas transgressões como a névoa, e teus pecados como a nuvem. Toma-te para mim, porque eu, Deus Todo-Poderoso, te remi a você e eu. Deus nos remiu, irmãos. Então, por que dar valor ao que já aconteceu, já foi perdoado? Deixar Satanás colocar isso na sua cabeça, perturbar a sua mente. O Senhor tem prazer na misericórdia e lança todos os pecados no fundo do mar, como está lá em Miqueias 7, 18 e 19. Se Deus promete não lembrar-se dos nossos pecados, em Hebreus 10, 17, então, quem você está ouvindo a voltar a se lembrar deles? Você está ouvindo quem? É o inimigo, querido. O inimigo usa pessoas para lembrar do seu pecado, ou até fala no seu ouvido assim, sabe? E você lembra daquilo que aconteceu há 20 anos atrás. E aí você se sente culpado, aí vem a amargura. Pô, isso não é de Deus. Você não pode se amargurar por uma coisa que já foi perdoada, que nem existe mais. Isso causa ansiedade, causa dor, causa angústia. Poxa, você tem que dar um break nisso, parar com isso. Creia, se aproprie do perdão. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Você não pode estar vivendo mais isso. Não pode, não deve de jeito nenhum. O que significa, eis que tudo se fez novo. A vida cristã é feita de coisas novas, Romanos 6,4. Né? Para uma nova criatura, as coisas velhas já não existem mais. A expressão tudo se fez novo é muito abrangente. O que Deus faz é sempre completo. Ele não faz 50%, 90% ou 99%. Ele faz 100%, ele faz total. Sem nenhuma, dúvida. Sabe, Deus faz completo, perfeito.
perfeito, ele é Deus. A palavra de Deus diz tudo. Algumas pessoas, depois que se encontram com Cristo, até os seus nomes são mudados. Como está em João 1,42 e Atos 13,9. Então, queridos, você pode estar cansado da vida que está levando. Gostaria de experimentar algo novo. Roupa nova, carro novo, casa nova, emprego novo. Nada resolve o vazio que você tem no coração. O que você precisa, esse espaço que está aí, é colocar Jesus. Jesus resolve esse vazio. O vazio do consumo, o vazio que nada preenche a sua vida. Só Jesus. Deixe Jesus fazer isso por você. É o Espírito Santo que opera isso em seu coração. É o tempo de romper, render-se a Ele neste momento. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Tenha essa consciência, irmãos. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram. Sabe? Nada substitui Jesus. Um carro não vai substituir a ausência que você tem dentro de você. Só Jesus preenche esse espaço. E Ele não envelhece, Ele não deteriora, Ele está sempre novo. É sempre o novo, todos os instantes na nossa vida. Jesus é sempre novo, sempre cria situações novas, sempre está trazendo um novo, um renovo em nossa vida. Então não há motivo para uma pessoa crente, entendeu, em Cristo Jesus, estar com essa angústia, essa aflição. Porque você tem Jesus, Ele está aí. Então não tem como isso acontecer. Sabe, que Jesus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Tá? Que você tenha assim um momento, um restante de semana, teremos outro feriado, que Deus possa te orientar. E que você possa, sabe, sentir que você é importante para Deus. Então, passe a ter Deus como a maior importância da sua vida. A maior. Não é só ser importante. É a maior e única importância da sua vida. Depois as outras coisas vêm. Mas se você fizer isso, colocar Ele em primeiro sempre, você vai ver que a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.